abrindo as portas para mais uma jornada pelo desconhecido. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Enigma Podcast. Hoje a gente mergulha nos primeiros e, olha, bem turbulentos momentos de Adão e Eva após a saída do Jardim do Éden. Exato. Vamos explorar as provações, os medos, as revelações que eles enfrentaram, segundo algumas escrituras antigas, né? Isso, uma análise mesmo do início da jornada humana fora do paraíso, como essas fontes descrevem. Você está ouvindo o Enigma Podcast, uma jornada sonora pelos mistérios da alma, do universo e da consciência. Aqui, o véu do visível se desfaz, revelando o oculto, o simbólico e o sagrado. Prepare-se para mergulhar em temas que desafiam o racional e despertam o intuitivo. O enigma está lançado e a busca começou. Começando por aquele choque inicial logo ao saírem. Nossa, sim, essas narrativas pintam um quadro de impacto tremendo. Eles olham em volta e veem uma terra assim, vasta? Estranha? Bem diferente do Éden, né? Coberta de pedras, areia. Exatamente. Um contraste brutal. E o medo, dizem os textos, foi tão avassalador que eles caíram no chão, prostrados como mortos. É uma imagem forte, né? Desse deslocamento total. E olha, essas fontes sugerem que o lugar para onde foram não foi por acaso. Ah, é? Tinha um motivo específico? Sim, a oeste do jardim, numa tal Caverna dos Tesouros. A lógica, segundo essas interpretações, era teológica. Evitar o norte. O norte por quê? Porque lá haveria um mar purificador que, apagaria a memória da transgressão. E também evitar o sul. E o sul? O aroma do jardim chegaria até lá e traria um alívio que, naquele momento de julgamento, não era para ser sentido. Era um tempo de consequência. Entendi. E essa caverna dos tesouros, nossa, longe de ser um refúgio, Adão a descreve como uma prisão. Um lugar de castigo, né? É o que se atribui a ele. Sim. Ele lamenta a escuridão, o aperto, a aspereza, comparando com a luz, o espaço, a beleza do jardim que perderam. E tem a questão da visão, né? A perda daquela visão celestial, agora tinham olhos de carne, limitados. Poxa. E essa sensação de perda deve ter tornado a primeira noite na caverna ainda mais terrível. Com certeza. Imagina a escuridão total, absoluta. Separou os dois e eles sentiram um medo. Um medo de aniquilação, sabe? De um castigo eterno. Acharam que a luz tinha ido embora para sempre. Que desespero. Exato. Acreditavam que aquela escuridão era a nova realidade permanente. Mas aí a coisa muda um pouco, né? As fontes descrevem uma intervenção divina nesse momento. Sim, em meio a esse desespero todo, Deus teria explicado que, olha, a escuridão não era o fim, era temporária. Parte de um ciclo, né? Isso. A noite, com 12 horas, era para o descanso, o dia para o trabalho. Uma estrutura básica para a nova vida deles. Faz sentido. Uma nova estrutura que também incluía a perda de algo que eles tinham antes. Certo, uma natureza diferente. Exatamente. O que os textos chamam de natureza luminosa era uma qualidade lá do jardim que permitia ver coisas celestiais, distantes. E perderam isso por causa da desobediência. Isso. Foram então revestidos de carne e pele. Uma limitação na percepção deles. Mas, segundo as narrativas, foi até um ato de misericórdia. Misericórdia? Como assim? Porque a punição poderia ter sido pior, né? Tipo, serem transformados eles mesmos em escuridão. Então a carne foi uma forma de poupá-los disso. Entendo. E mesmo com tudo isso, com essa aprovação, ainda havia uma promessa, uma aliança. Sim, a promessa central de salvação é reafirmada ali. Fala-se de redenção depois de 5 dias e meio. Que seria um tempo simbólico, né? Revelado depois como 5.500 anos. Exato. A promessa de que a palavra desceria à terra, na carne da descendência deles, para redimi-los, passando até pela escuridão do túmulo. Mas antes dessa redenção futura, ainda tinha perigos bem imediatos, né? Ah, sim. Perigos físicos.
Perto do portão oeste do jardim, eles dão de cara com a serpente. Nossa, e ela já estava amaldiçoada. Já. Rastejando, comendo pó, descrita como abominável. E não ficou só olhando, não. Atacou Eva, bem agressiva. Que tenso. E Adão tentou ajudar? Tentou, mas a força da serpente era maior. Aí, mais uma vez, veio a intervenção divina. Outra vez? Sim, um anjo afastou a serpente e Deus a repreendeu, a deixou muda e a baniu para longe, para um lugar chamado Índia, segundo essas fontes. Uau. E garantiu que ela não ia mais atormentar eles diretamente. Pois é. E o interessante é como isso se conecta com o medo que Adão já tinha antes. O medo das feras se voltarem contra eles. Ah, verdade. Antes mesmo desse ataque, Deus já tinha ordenado aos animais que fossem submissos a eles. Menos a serpente, claro. Sobre ela, a maldição continuava. E nesse contexto também se fala da nova necessidade deles. Tipo, de água, né? E da natureza física grosseira que agora tinham. Exato. A dependência do corpo físico que exigia cuidados que antes no Éden não existiam. Bom, essa análise nos leva ao fim da nossa exploração de hoje no Enigma Podcast. Foi um mergulho intenso nesses primeiros momentos fora do Éden, como essas fontes descrevem. Realmente fascinante analisar esses detalhes. Por hoje é isso. Se você gostou dessa análise e ela despertou sua curiosidade, compartilhe com amigos e nos siga nas redes sociais para não perder nossas próximas investigações. Isso aí. Obrigada pela sua presença e até o próximo episódio do Enigma Podcast. Até a próxima. E fica a reflexão. Como essa descrição tão detalhada das consequências imediatas e dessa interação divina tão presente molda a nossa compreensão do pecado original e da redenção prometida especificamente nesses textos antigos. Fica aí pra gente pensar.